Olá, hoje vamos falar sobre a repetição while. Em programação, a repetição while representa a repetição com final indeterminado. Então nós vimos o for, que é a repetição com final determinada, aquela que você sabe antes de começar a repetição quantas vezes o laço será executado. E já a repetição com final indeterminado, nós temos o while, que é uma repetição onde nós não conhecemos a quantidade de vezes que o laço será executado. E ela pode ter ainda duas variantes. Ela pode ser uma repetição com final indeterminado com teste no início ou com teste no final. Como nós já vimos na repetição com final determinado for, o fluxo de execução de um programa na repetição ele é desviado em direção ao início do programa. Com isso você tem uma pergunta, uma condição que, se ela for verdadeira, você vai entrar nesse fluxo e você vai executar um conjunto de comandos que está subordinado a essa pergunta. E após executar esse conjunto de comandos, você segue a direção do fluxo, voltando para a pergunta inicial. E enquanto essa pergunta for verdadeira, você continua executando esse fluxo de comandos, esse fluxo de execução com esse conjunto de comandos. E apenas quando essa pergunta for falsa, você sai desse fluxo em direção ao final do teu programa. Então você precisa ficar atento ao que a gente chama de condição de parada, que é aquela resposta para a pergunta que vai fazer o fluxo da repetição ser interrompido, porque senão você pode correr o risco, você corre o risco, na verdade, dessa repetição ficar sendo executada um número indeterminado de vezes. Apenas quando ele chegar em uma condição de parada é que o fluxo vai seguir na direção do final. Na repetição com final determinado, o for, você conhece exatamente o número de vezes que você vai executar esse fluxo. Então, basta que a tua pergunta tenha um contador que vai contar exatamente a quantidade de vezes que você está executando isso aqui. Então, o teu contador chegar ao final é a tua condição de parada para você seguir em direção ao final. Já na repetição com final indeterminado, você não sabe essa quantidade de vezes que o fluxo será executado. Ela depende de algo externo, essa resposta, e você não consegue determinar, por isso a gente chama de indeterminado, você não consegue determinar a quantidade de vezes que você vai executar esse fluxo. Você pode executar nenhuma vez, inclusive, mas pode executar uma ou diversas vezes esse fluxo até chegar ao final, até chegar à tua condição de parada e seguir na direção do final. Na repetição com final indeterminado, você vai ter normalmente uma variável que é comparada a um valor qualquer. Então, essa aqui seria uma condição de parada para você. Se a tua variável for diferente de um zero, por exemplo, se a tua variável for menor que um 10, é que você vai sair do fluxo da repetição. Mas quando você vai atingir essa condição, você não sabe dizer, você não sabe determinar. Então nós dizemos que na repetição com final indeterminado, a quantidade de repetições do teu bloco de comandos só será conhecida após o fim. Só quando o bloco terminar é que você consegue verificar quantas vezes ele foi executado. E o comando em Python para nós tratarmos esse tipo de repetição é o while, o comando while. E nós temos ainda dois tipos de repetição com final indeterminado. Nós podemos ter uma repetição com teste no início ou uma repetição com teste no final. Na repetição com teste no início, você tem o teste sendo executado antes de você executar o bloco de comandos. Então, aquela tua pergunta que vai ser respondida em sim ou não, ela é executada primeiro, ela é testada primeiro. Isso faz com que o bloco de comandos pode nunca ser executado. Ou seja, você tem um while, mas se no início logo a tua condição for falsa, esse bloco nunca será executado. Mas se a tua condição for verdadeira, o teu conjunto de comandos, o teu bloco de comandos, ficará sendo executado por um número indeterminado de vezes. Então vamos ver um exemplo e você observa essa afirmação aqui. Enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida.
A condição que vai permitir você desfrutar a vida, ou seja, a condição que vai permitir realizar a tua ação, é ter saúde e dinheiro. E essa condição, ela deve ser testada antes de você desfrutar a vida, antes de você executar a tua ação. Ou seja, você pode nunca executar essa ação, porque se você der um azar que no início logo da tua vida você não tiver saúde ou dinheiro, você nunca vai executar a ação de desfrutar a vida. Então, a característica principal da repetição com teste no início é que a tua ação ela pode nunca ser executada. Se nós traduzirmos essa situação do exemplo em código Python, a gente poderia simular dessa forma. Eu vou importar do módulo random as funções range para gerar um número inteiro de forma aleatória e vou importar a função seed para fazer a inicialização desses números aleatórios. Aqui eu vou criar uma função chamada tem saúde e dinheiro. É claro que na vida real, você ter saúde e dinheiro envolve vários fatores, mas aqui na nossa simulação do nosso programa vai ser pura sorte. Vai ser um número inteiro que eu vou gerar aqui de forma aleatória e esse número vai de 0 a 9, 10 números diferentes. O Python, para ele transformar um número inteiro em booleano, ele faz da seguinte forma. Ele considera que apenas o número 0 é falso e qualquer número diferente de 0 é verdadeiro. Dessa forma, como esses números aqui vão retornar um valor entre 0 e 9, nós temos apenas o 0 com a condição de ser falso e se ele retornar de 1 a 9, vai ser verdadeiro. Então nós temos 9 chances de ser verdadeira essa avaliação, esse retorno, e apenas uma chance de ser falsa. Ou seja, a pessoa ter saúde e dinheiro, ela tem 90% de chance disso ser verdadeiro e 10% de ser falsa. Mas pode acontecer ainda de na primeira execução, na primeira vez que eu chamar essa função, ela já me retornar falsa. Isso pode acontecer. Tem 10% de chance de acontecer, mas pode acontecer. E aqui, na tua função main, no teu bloco principal, você vai chamar a tua função tem saúde e dinheiro com o comando while. Então você faz, enquanto tem saúde e dinheiro, eu imprimo a mensagem aproveite a vida. O que pode acontecer aqui? Eu testo antes de executar o meu print. Então, se no início isso aqui já for falso, se essa minha função já retornar falso, dentro daqueles 10%, eu não executo esse comando de aproveitar a vida nenhuma vez. E vou direto para não tem mais saúde ou dinheiro. Mas, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou aproveitar a vida, imprimir esse comando de aproveitar a vida, um número indeterminado de vezes. Eu não sei quantos, pode ser 0, pode ser uma vez, pode ser diversas vezes. Mas eu vou executar enquanto essa minha condição for verdadeira. Na hora que a minha função retornar falsa, ou seja, na hora que eu não tiver mais saúde e dinheiro, eu saio, a minha repetição é encerrada e eu imprimo aqui para terminar o programa, não tem mais saúde ou dinheiro. Vamos ver um outro exemplo. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre quantas vezes é possível fazer a divisão inteira desse número por 2. Ou seja, eu vou ler um número inteiro qualquer e vou fazendo a divisão inteira dele por 2 até chegar a 0. Tá? Por exemplo, é possível fazer a divisão inteira do número 100 por 2 até 7 vezes. Então eu posso dividir 100 por 2, eu vou ter 50. Na segunda vez eu vou ter 25, depois eu vou ter 12. Lembra que é a divisão inteira, então 25 dividido por 2 não é 12,5, é apenas 12. Divido por 2 tenho 6, divido por 2 tenho 3, divido por 2 novamente tenho apenas o 1, não 1,5, e até que eu chego ao 0. Então eu consegui dividir o 100 por 2 7 vezes. Então, para responder essa questão, eu crio aqui uma função chamada divisões por 2, que ela vai receber o meu número n que eu quero testar.
E aí eu vou testar o n para saber quantas vezes esse n pode ser dividido por 2 até ser reduzido a zero. Então eu tenho aqui uma variável auxiliar, que é a minha quantidade. Essa minha variável vai contar quantas vezes eu estou dividindo, mas eu não sei quantas vezes eu vou conseguir dividir. Então eu não posso, nesse caso, utilizar um for. Eu tenho que utilizar uma repetição com while. Então, enquanto essa condição for verdadeira, o que eu vou fazer? Enquanto esse n for maior do que zero, eu faço a divisão do n por 2 e eu incremento a minha variável quantidade dizendo que eu consegui dividir mais uma vez. E eu vou repetir isso enquanto esse n for maior do que zero. Enquanto essa minha condição for verdadeira, eu faço a divisão e incremento a minha quantidade, informando que eu fiz a divisão mais uma vez. No final, quando eu souber quantas vezes eu consegui dividir, eu retorno a minha quantidade de vezes que foi executada a divisão. No bloco principal, eu simplesmente faço a leitura de um número inteiro qualquer, número n. Esse n não tem limitação de tamanho, então pode ser 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10.000, 1 milhão. Ele não tem limitação e eu vou ver quantas vezes, chamando a minha função, quantas vezes eu consigo dividir esse n por 2. A minha função vai fazer o cálculo, vai retornar e eu vou imprimir aqui. É possível dividir o número n por 2 até a quantidade de vezes que a minha função retornou.